O Banco Central tem hoje um presidente que foi indicado pelo Bolsonaro, que é o Roberto Campos Neto. O Campos Neto, ele está mantendo uma taxa de juros no Brasil que custa aos cofres públicos centenas e centenas de bilhões de reais a mais todos os anos só para pagar juros para banqueiro. Banqueiros são os que colocaram ele lá. Quem falou pro Bolsonaro, ó, põe aí seu amiguinho lá, esse cara a gente aprova. Então ele tá lá a serviço desse pessoal. Pois bem, o Lula começou a fazer uma pressão no Senado contra o Campos Neto, isso foi noticiado no dia 23 de março. A partir de então, nos bastidores, começou uma pressão para mostrar para o Campos Neto que ele poderia sofrer um impeachment. A Gleisi Hoffmann, olha, parabéns para a Gleisi, ela chegou na voadora e falou o seguinte, ó, ou ele muda a taxa de juros, ou a gente põe ele abaixo. É isso. O Lula é um grande articulador, ele encampou isso como a principal guerra do governo dele agora no primeiro mandato, porque o sucesso ou fracasso do governo Lula depende em parte disso aí, em grande parte disso. O Brasil hoje tem a maior taxa de juros do mundo. Se hoje o Brasil tivesse a segunda maior taxa de juros do mundo, eu quero dizer, se tivesse ainda maior, empatado com o segundo lugar, o Brasil estaria economizando mais ou menos 400 bilhões de reais por ano. Dinheiro que podia ir para geração de emprego, para saúde, educação, construir moradias, duplicar estradas, segurança, enfim. E não está indo direto para banqueiros. Isso o Brasil continuaria, economizaria todo esse dinheiro, ou seja, poderia investir em outras coisas, e continuaria sendo a maior taxa de juros do mundo, apenas estaria ao lado da segunda maior. Só para você ver o tamanho do escândalo que é a taxa de juros no Brasil. Pois bem, agora aliados do Campos Neto já estão defendendo que ele renuncie. Por quê? Porque estão antevendo que nos próximos meses a situação dele vai começar a piorar muito. E ele pode vir a sofrer um impeachment, que seria uma humilhação total. E faria o Congresso Nacional, que hoje o Lula já tem maioria, e tá para ter maioria absoluta, o Congresso Nacional poder rever a tal da autonomia do Banco Central, que de autonomia não tem nada, eles usam um nome bonitinho aí para tentar te enganar. Eu vou te explicar isso e você vai ver que a situação do Bolsominion piorou muito nas últimas 72 horas, e a ida do Lula para a China pode ser crucial nisso aí. Mas antes, olha, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque, olha, a gente precisa levar a verdade para mais gente. Se você colocar no noticiário aí, vou te mostrar aqui como é que eles falam sobre isso, você vai ver a enganação que a imprensa faz sobre isso. A imprensa tem uma audiência muito maior do que os canais de YouTube, do que as redes sociais, infelizmente, ainda hoje. Então, eu peço aí a sua inscrição aqui, ó, na descrição do vídeo eu deixo minhas outras redes sociais, peço que você também siga lá nas outras redes, no Instagram, no Twitter, lá nas outras redes eu coloco coisas que não estão sempre aqui no canal. E aqui no canal eu falo coisas que às vezes eu não falo nas outras redes, então siga nas outras também. Agora, ó, o que está acontecendo aí entre o Lula e o Campos Neto? Olha só, saiu uma matéria na CNN mostrando, e aí foi o primeiro veículo que falou disso, depois outros começaram a falar, que vários aliados, não é um ou dois não, vários aliados do Campos Neto estão defendendo que ele renuncie. Aí um deles aceitou dar o nome. Então a matéria cita o nome dele, mas são vários aí que foram ouvidos em off também, falando as mesmas coisas. As aspas são deles. É o Rubem Novaes, que foi presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro. Ele é muito amigo do Roberto Campos Neto. Eles são de famílias que tinham cargos, tinham tetinhas para mamar nos governos da ditadura. O avô do Roberto Campos Neto era o Roberto Campos vô, que era ministro do planejamento da ditadura. Ele tinha a chave do cofre. A chave do cofre da ditadura ficava com o avô do Roberto Campos Neto. Então, quando o Brasil tinha uma inflação aí de 200% ao ano, era o avô desse imbecil aí, tá? Quando as pessoas morriam de fome no Brasil e tudo mais, era o avô dele. O avô dele tem uma frase célebre que ele diz o seguinte, que ele é contra você distinguir pobres e ricos no orçamento. Você tem que dar um orçamento igual para pobres e para ricos, de acordo com a sua riqueza. Então, se os ricos têm mais dinheiro, eles precisam ter mais espaço no orçamento. Se os pobres têm menos dinheiro, eles precisam ter menos espaço no orçamento. Esquece os pobres, foca o orçamento nos ricos. Essa era uma das políticas do avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, viu? Pois bem, vamos lá. Aí vamos lá, a matéria da CNN. Obviamente a matéria da CNN não fala que esse presidente do Banco do Brasil está sendo investigado porque ele vendeu uma carteira de títulos podres. Ele comprou uma carteira de títulos... Não, ele vendeu uma carteira que valia 3 bilhões por apenas 300 milhões. Ninguém falou isso, a CNN não fala disso, que ele está envolvido em corrupção aí com bancos. Tá, vamos lá. Ele diz,
Faço parte do grupo de amigos do Roberto que acreditam que ele deveria deixar a presidência do Banco Central. Com esse governo, o êxito é uma impossibilidade e o Roberto não deve deixar que recaia sobre ele a responsabilidade pelo fracasso. Quer dizer, o Bolsominion acredita que o governo Lula não vai ter êxito na economia e que o Campos Neto tem que sair, porque se o governo vai fracassar economicamente, é bom que ele saia. Que senão, quando fracassar, a culpa vai recair sobre o Roberto Campos Neto. O cara realmente fala isso, ele dá o nome, a CNN publica, e ele realmente acredita nisso. E você não vê a CNN falando sobre quem é esse cara, você só fala que é amigo dele, que foi ex-presidente do Banco do Brasil. Não fala das inúmeras investigações contra ele. Tá. Aí diz ele fala, não será boa nem para o Roberto Campos Neto, nem para a defesa do Banco Central Independente, quando ele colher a responsabilidade pelo fracasso. Ele está tudo armado para colocar a culpa nele pela recessão, inflação, aumento do desemprego. Vamos lá, qual é o maior problema do governo Lula hoje na economia? O governo Lula quer dar mais dinheiro, colocar mais dinheiro, investir mais dinheiro em projetos sociais. O governo Lula tem pesquisas, e algumas feitas no Brasil mesmo, outras feitas no exterior, que mostram o seguinte, quando você investe em algumas áreas, você investe R$1 e retorna para a economia R$1,30, R$1,40, R$1,50. Então você sabe que se você investir 10 bilhões, está retornando para a economia 15. E em curto prazo, eu digo curto prazo, e quando retorna mais, retorna em geração de impostos também, em arrecadação. Esse foi o plano do Lula para tirar o Brasil da crise e tirar o Brasil do mapa da fome. Muito investimento. Foi assim que o Brasil não passou pela crise de 2008. Todos os países aí com recessão enorme e tal, e o Brasil era o país que mais crescia no mundo, ao lado da China. Tá. Isso está sendo usado pelo governo chinês. O Lula vai para a China, inclusive, essa semana. Aí, o que acontece? Esse pessoal tá colocando uma corda no pescoço do Lula, que ele não consegue, o governo não consegue respirar, o governo está se afogando, está ficando sem ar. Por quê? Porque com os juros a 13,75% ao ano, o governo está pagando cada ponto na taxa Selic entre 80 e 90 bilhões de reais. Aí você imagina que estão aí quase 6 pontos acima da segunda maior taxa de juros do mundo, que é da Turquia. E a maioria dos países da Europa, Estados Unidos, países com economias do tamanho da economia do Brasil, tá? Estou citando em tamanho de economia aqui. Esses países estão com juros negativos. O Brasil não apenas está positivo, que já está errado, está com a maior do mundo. Se o Brasil tivesse com juros negativos, que é abaixo da inflação, o Brasil estaria economizando hoje aí mais de 500 bilhões por ano. É R$500 bilhão para você investir em geração de emprego. Então o Lula está possesso com isso. É dinheiro que está indo diretamente para o bolso desses banqueiros. E a grande mídia fazendo essa cobertura aí de não sei o que, papapá. Isso está afogando a economia do Brasil. Aí isso tudo é para manter uma meta de inflação. A inflação no Brasil era alta. Eu expliquei aqui, a imprensa não explicou e não quer que você saiba. Eu lembro que eu mostrei aqui mais de 10 vezes no ano passado uma matéria do Jornal Nacional em que eles falavam dos motivos da inflação. Aí era assim, olha, os alimentos aumentaram por conta lá do conflito na Ucrânia. Aí por causa disso os fertilizantes ficaram mais altos. E aí também por causa disso o petróleo ficou mais alto. E aí a Petrobras segue os preços internacionais, aí isso encareceu. E aí também teve geada no mês tal, e aí comprometeu a colheita, mas no outro mês fez sol demais, e aí também comprometeu a colheita, e no outro choveu demais, e aí, nossa, culpa de todo mundo, menos o Bolsonaro. Não falaram em nenhum momento que o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, que fez com preços de arroz, feijão, soja, trigo, tudo é farinha de trigo no Brasil praticamente, ou seja, encareceu quase tudo e triplicou o preço de tudo. Não falou isso. Não fala. Não tem mais estoque regulador no Brasil, então se tem geada, você não tem um estoque para falar, olha, vamos pegar do estoque, é tudo não perecível, vamos pegar do estoque e pronto, ó. Não vai ter desabastecimento, não vai precisar subir o preço. Não, ele acabou com isso, que aí o produtor ganha mais. Esses aí que estão usando agora trabalho escravo, tá aparecendo, né? Voltou a ter fiscalização, eles ganham mais ainda fazendo isso. A Globo não fala, porque o agro é tech, o agro é pop, a Globo nunca vai falar nada contra o agro. Nunca. Aí ela fala, caraca. Então, esse pessoal todo tá sugando do Brasil. Tá sugando muito. São aí R$500 bilhão por ano. E o Lula tá possesso, que ele quer gerar emprego. Ele quer melhorar a economia. Ele sabe que para ele se reeleger ou eleger quem ele quiser. Se o Lula falar, olha gente, vote aqui nessa escova de cabelo. Todo mundo vota na escova de cabelo. Para ele fazer isso, como ele podia fazer em 2010,
O que acontece? Ele elegeu a primeira mulher num país que era muito mais machista do que é hoje. Imagina isso. Essa força. Ele precisa melhorar a economia. E ele não consegue com o Campos Neto. Então o Campos Neto agora viu que tem uma pressão muito grande no Senado. Eu falei aqui, a articulação do Lula para ter maioria aconteceu nos bastidores. O Lula hoje tem maioria na Câmara dos Deputados e nessa semana ele vai consolidar, ele lá na China, ele vai conseguir consolidar, porque o movimento está acontecendo em Brasília. O Arthur Lira, inclusive, não foi para a China, porque ele está consolidando isso aí, que é um novo bloco na Câmara dos Deputados, e aí sim o Lula terá maioria absoluta. Maioria absoluta, ele aprova a PEC, ele faz o que ele quiser. Alguns temas que são sensíveis ao mercado financeiro, ele não vai conseguir ter maioria absoluta, porque, ó, eu vou falar, o governo pode dar o que quiser para os deputados, tem gente por trás dando muito mais. Muito mais. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, que você vê que tem luta, viu? Falou.